Primeira semana de testes pré-temporada, minhas análises, o que podemos esperar, o que podemos não esperar. Vamos conversar sobre isso agora. Tivemos a semana de shakedown rolando aí e muitas coisas interessantes puderam ser analisadas nessa primeira semana, especialmente tratando de algumas equipes que eram uma grande dúvida. A propósito, eu sou a Lai, aquela amiga que vai te explicar, te ensinar tudo sobre Fórmula 1 e diversos esportes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, segue esse canal, já deixa seu like, seu curtir, já encaminha para um amigo e vem fazer parte dessa comunidade. Esclarecendo que o Shakedown Week foi a primeira semana de testes pré-temporada, não foi televisionado, a gente teve acesso às informações através da própria Fórmula 1 ou de meios de comunicação autorizados pela Fórmula 1 para acompanhar. Essa semana de Shakedown aconteceu lá em Barcelona, na Espanha, e algumas equipes já tinham levado seus carros para fazer esse shakedown, né? De fato, shakedown na pista, inclusive em Barcelona, mas essa foi a primeira vez de fato que as equipes puderam testar os seus carros. Bom, gente, primeira semana de shakedown, não dá pra gente ter de fato uma percepção do que tá justo, do que não tá justo, até porque os testes pré-temporada mesmo vão acontecer agora em fevereiro. Nós teremos 2 semanas e serão sim televisionadas, né? Teremos transmissão pela Sport TV. Na F1 TV, apesar de termos o sinal liberado no Brasil, ainda não temos equipe de transmissão português, mas vai ter a transmissão gringa, então quem não tiver ou não conseguir assistir pela Sport TV tem a opção de contratar F1 TV também. Lembrando que se você não tem a Sport TV no seu TV a cabo, você pode pagar o Globoplay, que te dá acesso, né? Alguns planos do Globoplay você tem acesso à Sport TV. Mas bora de fato comentar sobre os carros e o que esperar, né? Depois do que vimos ali para semanas de teste pré-temporada, novamente ditos. Vale dizer que inicialmente o Williams não participou dessa semana de testes de Barcelona porque o carro dela não tinha sido aprovado no crash test e também tinham questões aí, uns pacotes de upgrades que eles entenderam que eram necessários. Vale dizer que eu tive contato com uma pessoa interna que me deu informações internas. Eu não vou revelar a minha fonte, né? Mas eu vou deixar aqui na tela para vocês prints que falam sobre isso, em que a pessoa disse que até foi noticiado muito pior do que era, na verdade, mas que eles estavam de fato eles entenderam que era necessário trazer esses upgrades antes de pôr o carro na pista para começar já a temporada de maneira mais competitiva, né? Não dá muito para saber se é isso mesmo, mas o importante é dizer que eles estão trabalhando nesse projeto já tem, assim, desde o começo da temporada passada já falam nesse projeto. Inclusive Carlos Sainz foi para a Williams de acordo com ele mesmo, porque confiar nesse projeto desse novo regulamento. Então, apesar de não termos o Williams ali participando, testes mesmo vão rolar e eles terão sim o shakedown garantido, que todas as equipes podem fazer um shakedown privado, fechado, só da equipe ali por algumas horas em alguns autódromos, e eles falaram que vão poder fazer isso ali em Barcelona. Outro ponto importante para a gente conversar aqui, motores. De fato, a Mercedes se mostrou até o momento um motor muito interessante que vamos poder acompanhar bem. Durante os testes, podemos ver um George Russell muito tranquilo, um Kimi Antonelli muito confortável, muito felizes ali com seus carros, bons tempos, que não significa nada, mas que é algo para a gente já observar, especialmente pensando que Mercedes é uma equipe que muita gente está de olho, e eu aposto, Laís, por conhecer um pouco mais do regulamento, entender um pouco mais desse fim desse reiki rebaixado, essa mudança do carro em si, um carro mais traseiro, é um carro que conversa muito com o estilo de pilotagem do George Russell e também com a filosofia de Mercedes, o que é muito legal. Então a gente vai poder acompanhar aí uma Mercedes interessante esse ano. Outra equipe que devemos e vamos ficar muito de olho é Red Bull Racing, de Max Verstappen e Isaac Hadjar. Isaac Hadjar que sim, gente, rodou e bateu, tá sob pressão. Isso é esperado de pilotos novos chegando, né, na escuderia austríaca, mas
um Hadjar que chegou a figurar como o melhor tempo em um dos dias de testes. Lembrando que, apesar de termos 5 dias de shakedown, as equipes puderam ir para a pista 3 dias, ou seja, 5 dias, cada equipe tinha direito a 3 dias, conforme organizado entre eles ali. E a Red Bull, num desses 3 dias, o Isack Hadjar foi o melhor tempo. E no outro dia, Max Verstappen, apesar dos tempos, né, ali do começo do shakedown estarem mais altos, foi muito legal de ver um motor com uma sonoridade belíssimo, Fordão, carregado, assim, que delícia de som. E também um carro que apresentou uma confiabilidade, diferentemente, por exemplo, da Aston Martin de Honda, que já teve problemas ali com o Stroll, bem, sei lá, com 7 voltas o carro parou, teve que ser recolhido, enfim, problemas aí que vamos analisar. E, como eu disse, primeira vez que eles levam esses carros para a pista, então a possibilidade de verificar o que aconteceu, o que está acontecendo e tal, pensando nos testes propriamente ditos. E pensando que esses carros que nós vimos aí no Shakedown Week estão longe de serem os carros que de fato vão para a Austrália, tá, gente? As equipes blefam, testam possibilidades, enganam muito com esses testes, porque de fato eles não vão entregar o ouro da temporada já com quase 40 dias antes de começar a temporada mesmo, né? Então, assim, tem muita coisa para ver. Mas, voltando ao assunto Red Bull, uma equipe que se mostrou muito interessante de analisarmos. O Verstappen, gente, anda numa fase muito tranquilo, muito risonho, muito sereno. Durante os testes, todo mundo falando que ele estava muito contente com o carro. Falou que logicamente tem muita coisa, tem espaço for improvement, né? Espaço para melhora, conforme ele mesmo falou. Mas temos um Verstappen muito tranquilo. E a gente sabe que quando esse homem está tranquilo demais, meu amor, é porque temos um carro bom. Então já sabe, né? Deu um carro bom pro homem, teremos coisas interessantes. E uma equipe que me surpreendeu, apesar de eu ter sido bem crítica em relação ao acionamento do motor, foi a Ferrari, porque Lewis Hamilton cravou o melhor tempo da pista durante os testes. Sim, o Lewis Hamilton conseguiu isso. Teve um Lewis Hamilton bem triste do começo da semana e outro Lewis Hamilton bem felizinho para o fim da semana. Lembrando que temos uma polêmica envolvendo sobre a mudança do time de Lewis Hamilton de acordo com solicitação dele. Então pode ser que essas mudanças que ele já conseguiu promover dentro da equipe trouxeram bons resultados. E obviamente desde o meio do ano passado ele já estava de olho nessa nova configuração de carro. E ele mesmo, gente, deu entrevistas falando que o carro tá muito mais gostoso, que ele já sentiu uma diferença absurda, que o carro é traseiro, que o carro é um carro que combina com a direção dele, é um carro com menos bumping. Ou seja, gente, esperemos bastante, porque essa é uma configuração interessante para Lewis Hamilton também. Já pensando em Audi, a gente teve aí algumas situações que deixaram as pessoas um pouco preocupadas, mas lembrando que a Audi tem muita coisa escondida, apesar do carro belíssimo e tudo, que nós sabemos que eles vêm aí, só que tiveram alguns problemas durante esse shakedown, e o shakedown é para isso. O momento de ter problema, gente, é agora, porque aí vai chegar nos testes, o que faltar de refinar, o que precisar ser arrumado vai ser feito durante esses testes, e depois começa a temporada, meu amor, aí não é momento para termos problemas, apesar de que, novo regulamento, a maior mudança de regulamento, assim, em décadas, assim, olha, eu falo em décadas mesmo, da Fórmula 1, então muita coisa pode alterar aí, enfim, ao longo da temporada, equipes que eu tô falando aqui nesse primeiro momento que tá no meu radar como possíveis favoritos para a temporada, pode ser tudo errado, gente. Isso aqui é só uma percepção do que avaliamos ali da primeira semana do shakedown. Mas como eu digo, gente, testes pré-temporada, no caso shakedown, não significam nada. Mas, como estamos nesse período de expectativas, a gente pode comentar ali o que foi interessante ou não. E muitas outras coisas também, não comentei, né, de Alpine, que pra mim também é uma equipe para ficarmos de olho. Quis destacar aqui coisas que me surpreenderam. E assim, gente, vocês vão falar, é a McLaren. Gente, pra mim, McLaren, favorita já, é a equipe campeã, é a equipe com uma dupla de pilotos fortíssima, é a equipe que tem o atual campeão do mundo, e que talvez, gente, a chave de virada do Lando Norris veio com esse título.
Então, assim, obviamente, McLaren... E, gente, aquela McLaren preta, ela tava imponente, né? Inclusive, eles podiam usar essa pintura aí durante a temporada toda, que tava bonita. E McLaren, gente, consistente, bons números, obviamente escondendo o jogo, mas com bons números. Mas por isso que eu nem falei, não me estendi nela, porque pra mim é meio óbvio, né? Que a gente sabe que a McLaren é forte. Mas eu quis trazer Mercedes, Red Bull e Ferrari em destaque, porque são equipes que muito se falavam, muito se questionavam durante a consolidação desse novo regulamento. Então, eu achei importante dar um destaque maior para essas equipes e vamos acompanhando aí. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários quem surpreendeu vocês e quem não. Lembrando, já deixa seu like, já segue, já deixa seu canal e vamos fazer aqui no canal o nosso ponto de debate e discussão sobre tudo que vai acontecer ao longo da temporada. Beijo!